Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né, às TORCHs, às infecções congênitas, e a gente vai falar dessas aqui, a gente vai falar hoje da rubéola, né, já falamos de tóxico, já falamos de citomegalovírus, e hoje é a vez da rubéola. Então tá aí o vírus da rubéola, né, esse vírus envelopado aí é um vírus de RNA, ok? Aqui uma foto real, né? Uma fotomicrografia do vírus da rubéola infectando uma célula. E aqui eu coloquei a vacina tríplice viral, né? Rubéola, sarampo e cachumba, né? Que ela seria, tudo isso, né, que eu vou falar hoje, seria evitado se a pessoa, por exemplo, tivesse recebido a vacina tríplice viral, não é? Diferente, por exemplo, do citomegalovírus, que não vai ter uma vacina para ele, não é? Da toxoplasmose, que não vai ter a vacina para ele, mas para a rubéola vai ter a vacina, tá certo? Então, tudo que a gente vai falar hoje poderia ter sido evitado se a mulher tivesse recebido a vacina. Que aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Bom, muito bem. Então, isso aqui é uma foto de uma criança, né, com lesões de rubéola, ok? E eu coloquei essa foto aqui para a gente lembrar o seguinte: por mais que eu tenha lesões de rubéola, não são as lesões que vão transmitir o vírus, né? Diferente, por exemplo, da varicela, né, que é a catapora, que ela vai transmitir quando as bolhas, as vesículas estouram, né? A rubéola, ela vai ser transmitida aqui, ó, por gotículas de saliva, tá certo? Então, é um vírus que está nas secreções, ok? É um vírus da família Togaviridae, né, do gênero Rubivírus, é um vírus composto de RNA. Esse vírus, ele está presente nas secreções, pode estar presente na urina, mas a transmissão vai acontecer por gotículas de saliva, tá certo? É um vírus que está presente mais em pré-escolares e em escolares, né? Então, só para lembrar, pré-escolar vai dos 2 anos até os 6 anos incompletos, e o escolar vai dos 6 anos aos 10 anos incompletos, né? Só que a gente vacina as crianças bem antes, tá certo? A vacinação, ela pode ser aí feita com 12 meses, né? Com 12 meses pode ser feita a vacinação para rubéola, né? No caso, vai ser a tríplice viral, ok? Bom, então, para continuar aí sobre a etiopatogenia, né? Algumas informações sobre o vírus. Então, o vírus, ele só vai ser transmitido para o ser humano. O ser humano é o único hospedeiro, tá certo? É diferente, por exemplo, do toxoplasmose, que é um protozoário, né, que tem um ciclo onde passa pelo ser humano, passa pelo gato, tá certo? A transmissão congênita vai ser geralmente transplacentária, ok? Então, o maior risco é no primeiro trimestre, tá certo? Mais precisamente nos 10 a 11 primeiras semanas, ok? Estima-se que 90% dos fetos que tiveram a infecção, que receberam o vírus de forma transplacentária no primeiro trimestre, 90% deles vão ter manifestações, vão ter sequelas, né? Vão ter, por exemplo, malformações, ok? Já no segundo trimestre, essa porcentagem cai para 33%, por exemplo, no terceiro trimestre cai, se não me engano, para 24%, né? Por que que essa diferença é tão grande, por exemplo, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, né? Não tem uma explicação oficial para isso, mas acredita-se que é porque no segundo trimestre, a partir do segundo trimestre, né, aumenta-se a resistência placentária, tá certo? E aumenta um pouco a imunidade do feto, ok? Então, com isso, vai aumentar, vai diminuir, no caso, o comprometimento fetal, tá certo? Diferente do primeiro trimestre, em que o feto está, em que o embrião, né, que está se transformando em feto, vai estar mais suscetível, né? Vai estar mais vulnerável, tá certo? Muito bem. O vírus, ele pode estar na urina do bebê, né? Ele pode estar na urina do recém-nascido, e ele pode permanecer por mais de um ano, tá certo? Então, o bebê, ele pode permanecer com o vírus da rubéola por mais de um ano, né? Por isso que requer um certo isolamento dele, tá certo? Então, vamos lá. A clínica. 50% dos recém-nascidos
vão ser assintomáticos, certo? Porém, quando tem as manifestações clínicas, existem algumas que são típicas, digamos assim, de quase todas as torches, tá certo? E algumas que são um pouco mais específicas, né? As manifestações clínicas mais comuns são essas aqui, que eu coloquei em ordem decrescente, tá certo? Então, por exemplo, a mais comum, então, vai ser a surdez neurosensorial, tá certo? O vírus da rubéola pode acometer lá a região da cóclea e tudo, e também pode acometer a região do sensório, ok? Causando essa surdez neurosensorial. Pode causar uma restrição do crescimento intrauterino, inclusive é a que mais causa restrição do crescimento, é a rubéola, tá certo? Dentre as torches. Das manifestações cardíacas, ela vai ser a principal causa de persistência do canal arterial, tá certo? Mas podem ter outras manifestações cardíacas, pode ter estenose pulmonar, né? Estenose da artéria pulmonar, ok? Manifestações oculares, e aí no caso a gente vai ter principalmente aí a retinopatia, tá certo? Não é a catarata. A principal manifestação ocular é a retinopatia, né? Quando é feito o exame, vai aparecer um achado que é um achado que a gente chama de sal e pimenta, né? É uma retinopatia em sal e pimenta. Só que isso não é o mais grave, tá bom? O mais grave, no caso, vai ser a catarata, ok? E também pode acontecer glaucoma, tá certo? E até uma microoftalmia. Já no sistema nervoso central, a manifestação mais clássica é a microcefalia, tá bom? Mas podem ter outras manifestações, como calcificações, que não são tão comuns, né? As calcificações são mais comuns aonde? Toxoplasmose, né? E citomegalovírus. Pode acontecer também uma meningoencefalite e até o retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Outras manifestações, como a hepatosplenomegalia, tá certo? A hepatosplenomegalia vai causar, por exemplo, um aumento da destruição das hemácias, gerando icterícia, tá certo? Vai acontecer destruição de plaquetas, gerando púrpura trombocitopênica. Vai acontecer também, pode acontecer também nessas outras manifestações, as lesões ósseas, tá certo? Lesões nas metáfises, né? A gente vai chamar de lesão em talo de aipo, tá certo? E pode acontecer também o exantema, né? O exantema, no caso da rubéola, vai ser aquele exantema chamado de blueberry muffin, né? Que é como se fosse um exantema causado pela púrpura, né? Bom, só que a gente muitas vezes não consegue memorizar direito todas essas manifestações. Então, existe a tríade clássica das manifestações clínicas da rubéola congênita, né? Da síndrome da rubéola congênita, tá certo? Que a primeira aqui vai ser a surdez neurosensorial, ok? As alterações cardíacas, que nesse caso vai ser a persistência do canal arterial, e a alteração ocular, que no caso a mais grave, tá certo? Vai ser a catarata, ok? Como é que a gente vai identificar a surdez neurosensorial? A gente vai fazer aquele exame, né? O PEAT, né? Que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, para a gente identificar essa surdez neurosensorial. Não é indicado para uma criança com suspeita de rubéola, por exemplo, fazer aquela triagem auditiva mais comum, mais convencional, né? É indicado mais essa um pouco mais precisa, né? Que é a que vai identificar a surdez neurosensorial, certo? As manifestações cardíacas, no caso da persistência do canal arterial, a gente pode até identificar através do exame físico, né? Através da ausculta cardíaca, você pode verificar aquele achado de sopro em maquinário, tá certo? Como tem ainda o canal arterial, vai acontecer aquela percepção auditiva de um sopro, como se fosse um maquinário de um trem, tá certo? Ok? E a catarata, a gente pode observar uma alteração ocular através do exame do olhinho, né? Através do reflexo vermelho da retina, ok? Pronto. Existem também achados tardios, ok? Existem algumas endocrinopatias que podem aumentar a sua incidência
em decorrência de uma rubéola congênita, tá bom? Por exemplo, diabetes mellitus, por exemplo, hipotiroidismo, e até existe uma certa relação da rubéola com casos de autismo, tá certo? Bem, como é que eu faço o diagnóstico da síndrome da rubéola congênita? Eu posso primeiro tentar identificar se há a contaminação do vírus da rubéola na gestação. Para fazer o diagnóstico, eu vou verificar na gestação e eu vou verificar no recém-nascido, ok? Então, na gestação, eu faço uma anamnese, tá certo? Uma anamnese bem feita, você pode identificar se a mulher teve ou não, por exemplo, contato com uma pessoa que teve rubéola, né? Perguntar sobre o cartão vacinal dela, se ela fez direitinho a vacinação com a tríplice viral e tal. E, na suspeita, né, eu posso fazer a sorologia para rubéola, tá certo? GM e GG, ok? No caso de GM e GG positivo, eu posso lançar mão, por exemplo, da gama globulina intravenosa, tá certo? Não é 100% certeza que ela vai, digamos, parar a doença, não, ok? Porém, aumenta a chance de uma terapêutica de sucesso, digamos assim, tá certo? A gama globulina, ela pode tentar evitar que esse vírus passe pela placenta, ok? Bom, no recém-nascido, eu posso fazer o diagnóstico pelos achados clínicos, tá certo? Aqueles que eu já falei antes, né? E nessa suspeita, né, se eu tenho uma suspeita clínica, eu vou lançar mão de exames complementares. Eu posso fazer hemograma, né? Por quê? Porque eu posso tentar identificar icterícia, eu posso tentar identificar anemias, trombocitopenias, tá certo? Também posso fazer raio-x de ossos longos, né, para verificar essas lesões ósseas que acontecem nas torches, ok? Posso fazer um eco, né, para tentar identificar essa persistência do canal arterial. Que mais? E eu também posso fazer o segmento, né, com com o potencial evocado auditivo, né? Posso fazer o PEAT, tá certo? Para verificar a surdez neurosensorial. Também posso fazer as sorologias. Nesse caso, o mais confiável vai ser o IgM, tá certo? Se eu tenho IgM positivo, eu sei que quem produz o IgM é o recém-nascido, tá certo? Se eu tiver IgG positivo, pode ser que não signifique muita coisa, porque o IgG pode ser passado transplacentário, né, da mãe para o feto. Então, se eu tiver IgM positivo, já pode ser um diagnóstico de rubéola. Se eu tiver um IgM negativo e um IgG positivo, aí eu posso esperar um pouco, né? Eu espero 3 meses e eu faço de novo. Se o IgG der positivo de novo, aí pronto, eu faço o diagnóstico. Se der negativo, eu descarto, tá certo? E eu posso fazer também o isolamento viral, tá certo? Eu posso fazer um PCR viral nas secreções para tentar identificar o material genético do vírus, que no caso vai ser RNA. Felipe, Oi. além da persistência do IgG no segundo exame, se o IgG ele tiver mais elevado do que o da mãe, você pode considerar também que o bebê ele pegou, certo? Se não me engano, 4 vezes mais elevado, não é isso? É. Pronto. Ok. Bom, com relação ao tratamento, não há, digamos assim, um tratamento. Opa, desculpa. Esse slide aqui era da outra doença que eu estava falando. Esse slide aqui era do citomegalovírus. Então, eu vou passar ele aqui. Ele acabou ficando. Bom, antes de falar de tratamento, a gente vai falar da profilaxia e notificação. Primeiro, notificação. Como eu falei, né, a única das torches que a gente não vai notificar é o citomegalovírus, ok? Todas as outras, se houver diagnóstico, a gente notifica. Então, a gente faz a notificação, tá certo? No caso da profilaxia, como eu já falei, a vacinação com a tríplice viral, né? Sarampo, cachumba, rubéola, tá certo? Aos 12 meses, e mulheres em idade fértil. E o detalhe essa vacina é de vírus vivo, atenuado, então você não pode fazer essa vacina durante a gravidez, não, porque a gestação é um período de, digamos, de imunodepressão, tá certo? Então, não é bom fazer vacinas de vírus vivos para gestantes.
Então, se uma mulher deseja engravidar, por exemplo, e ela tem, por exemplo, as sorologias negativas ou não tem vacinação, é necessário que ela faça, sim, a vacina 3 meses antes de engravidar, tá certo? Alguns dizem pelo menos um mês antes de engravidar, ok? É sempre bom, né, fazer uma consulta antes, para se orientar, né, com o médico e tudo, a questão do ácido fólico, quem tem que começar a tomar o ácido fólico 3 meses antes também, para evitar defeitos na formação do tubo neural e tudo mais, ok? E também, ó, se afastar de crianças com suspeita de rubéola, se a mulher estiver grávida, né? Então, a mulher está grávida e tem crianças com suspeita de rubéola, se afastar, porque pode contrair a doença. O tratamento, como eu falei, não existe bem um tratamento, tá certo? Tem um acompanhamento, um segmento, por exemplo, das sequelas, como catarata, como cardiopatias, vai ter que ser feito o acompanhamento da surdez neurosensorial, tá certo? Para ver se ele não tem essa surdez, né? Então vai ser feito esse acompanhamento, ok? E o isolamento por 1 ano, porque é o período em que a criança ainda está manifestando os vírus no organismo, tá certo? Bom, então basicamente foi isso. Está faltando só mais. Deixa eu ver, eu acho que está faltando agora só herpes, né? Das torches. Então a gente deixa herpes para o próximo vídeo e aí a gente se vê por lá. Até mais.